Graça e paz, queridos, amém? Me alegrei-me quando disseram. Você está alegre? Quando alguém te convidou para vir aqui hoje, você ficou alegre? Glória a Deus. Esse é o melhor lugar que você poderia estar nesse dia, amém? Na presença de Deus, na casa de Deus, porque aqui é um lugar onde nós recebemos, onde nós somos renovados, onde nós somos edificados, amém? Glória a Deus. O nosso apóstolo chegou, mas viajou de novo, então eu estou aqui de novo. Eu queria estar sentada aqui ouvindo o apóstolo, tá, gente? Confesso para vocês. Mas, amém. O Espírito Santo tem falado muito comigo a respeito desse tema, riquezas encobertas e tesouros escondidos. E talvez essa oportunidade para mim estar aqui, para mim poder estar compartilhando o que Ele tem falado comigo. E Ele tem falado comigo com certeza por esse propósito, para que eu possa ministrar a vocês e para que vocês também possam a ter mais entendimento. E como eu tenho falado nas 2 quartas-feiras passadas, a cada passo que a gente vai dando, o nosso entendimento vai sendo aberto e as possibilidades de conquista vão sendo maiores. Nós estamos compreendendo muito mais a respeito deste tema e de cada tema de cada mês que vem. E com isso a gente vai subindo, conquistando, amém? Riquezas encobertas e tesouros escondidos, é o que Deus tem para mim e para você. Nós vamos tomar posse, nós vamos conquistar. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías 45, texto base, que nós temos estudado, versículo 3. Que diz: te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, e que te chama pelo teu nome. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Feche os seus olhos mais uma vez e vamos orar. Paizinho querido, mais uma vez nós estamos aqui diante da sua preciosa palavra, uma palavra que é viva, que é poderosa, que causa transformações, que faz gerar, ó Pai, coisas, que faz entrar coisas dentro de nós que o homem não tem poder de fazer entrar e de transformar. E eu quero te pedir, Espírito Santo, que essas palavras entrem dentro de nós com poder e causa efeito e cumpra o propósito daquilo que o Senhor tem para mim e para a tua igreja nesta noite. Fale conosco, Senhor. Amplia mais o nosso entendimento, para que nós possamos avançar e conquistar e viver e tomar posse de tudo que o Senhor tem para nós aqui nessa terra. Espírito Santo, fale conosco. Tenhas a liberdade para fluir neste lugar. Em nome de Jesus, amém? Bom, nós temos aprendido nesses dias, nas 2 quartas-feiras, nos domingos, que a apóstola Marisa ministrou, que o apóstolo Edmilson ministrou, ou que outros pastores ministraram, que eu não cheguei a assistir, que as riquezas que Deus tem para nós, que os tesouros que Deus tem para nós, se encaixa em todos os departamentos da nossa vida. Deus quer nos fazer conquistar, Deus quer nos fazer prosperar na área emocional, no nosso físico, amém? Na saúde, na nossa área financeira, na nossa área familiar.
Então essas riquezas, elas vão muito mais além do que simplesmente dinheiro, do que o ouro, do que a prata, né? Ela vai além, as maiores riquezas que nós podemos viver e desfrutar, nós temos tido esse entendimento que são as coisas espirituais. Tem riqueza maior do que a salvação, queridos? Não tem? Não existe? Pode um homem conquistar todas as riquezas deste mundo, se não tiver a salvação, é um miserável, porque lá para onde ele não vai levar o que tem, que é o inferno, porque existe o céu e o inferno. Se a pessoa não tem Jesus, não serve a Jesus, essa é a verdade, vai para o inferno. E nós podemos não ter tido uma conquista financeira talvez expressiva aqui nessa terra, mas essa riqueza espiritual, meu irmão, é o nosso passaporte para a vida eterna. E nós não só vamos viver o céu espiritual, mas eu creio também que nós vamos viver o céu aqui na terra. Amém? Diga assim: a minha casa é um pedacinho do céu. As minhas emoções é um pedacinho do céu. Lá no meu trabalho, agora você vai falar bem pela fé, tá bom? É um pedacinho do céu. Nós vamos declarar, nós vamos profetizar e nós vamos viver essas riquezas. Nós vamos viver essa prosperidade, esses tesouros. Nós vamos viver o céu, a paz, a alegria em todas as áreas da nossa vida, aqui na terra e depois na eternidade. Aleluia! E domingo o apóstolo Edmilson estava ministrando, e eu não sei se vocês prestaram atenção, não sei se ele ministrou nos 3 cultos, creio que sim, né? Mas no culto das 19, ele deu uma pincelada rapidamente na história de Abraão e de Ló. E quando ele falou aquilo, eu fisguei aquela palavra, e foi tão interessante, porque na hora que ele falou aquilo, eu falei, gente, que revelação extraordinária que ele falou. Falei assim, se eu tiver oportunidade para ministrar de novo sobre esse tema, riquezas encobertas e tesouros escondidos, eu vou falar sobre Abraão e Ló. Quando terminou o culto, ele falou, filha, você pode ministrar quarta-feira? Falei, posso, já tenho até a palavra. Então eu quero explanar um pouquinho mais com vocês aqui o que ele falou domingo, nos aprofundarmos um pouquinho mais aqui de Gênesis capítulo 13, que fala um pouquinho da história de Abraão e de Ló. E nós vamos aprender algumas coisas interessantes aqui. Vamos lá, versículo 1, Gênesis 13, 1. Diz assim: subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele, sua mulher, tudo que tinha, e com ele, Ló. E Abraão, muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, vacas e tendas, e não tinha capacidade à terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. Disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, eu vou para a direita, e se escolheres a direita, eu irei para a esquerda. Por enquanto até aí, um tio e um sobrinho, chegados, amigos, sai para uma jornada junta. Primeiro aí que Abraão, ele já começou
meio que errado, porque Deus falou, sai da sua parentela, e Abraão já saiu e já levou Ló com ele, né? Não era para ele levar Ló, era para levar só a sua família, mas ele levou Ló, o seu sobrinho, junto. E a Bíblia fala aqui, simplesmente nesses versículos que nós acabamos de ler, que os dois estavam muito ricos. Os seus gados tinham aumentado, né? As suas fazendas, os seus animais, eles tinham prosperado, eles tinham crescido, ao ponto do lugar que eles estavam habitando, que eles habitavam, não tinha mais condições de manter todas as pessoas e os animais juntos ali. E os pastores de Abraão e os pastores de Ló começaram a entrar em atrito, em confusão. Ó, sua vaca está entrando no meu território. Ó, seu boi está querendo pegar minha vaca, né? E eles começaram a ter algum tipo de confusão, algum tipo de atrito, né? E aí Abraão, muito sábio, chega para Ló e fala assim, olha Ló, eu não quero brigar com você. Nós somos amigos, nós temos uma aliança. Então eu acho que chegou a hora da gente se apartar. Então nós vamos fazer o seguinte, tem dois caminhos aqui, a direita e a esquerda. Eu vou dar a prioridade para você. Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. Mas o que acontece? Ali eram dois caminhos completamente diferentes e distintos, né? Um caminho era Campinas do Jordão, levava para Sodoma. E era um caminho muito bonito, né? Cheio de capim para os animais comerem, se alimentarem, né? Era um caminho verdinho, bonito, que estava florido, vamos dizer assim. E o outro caminho era um caminho meio não muito agradável. Era um caminho meio seco, um caminho que não tinha uma aparência muito agradável, um caminho que não dava prazer em seguir e entrar. Então o que Ló fez? Espertinho, falou assim, já que ele deu a prioridade para mim escolher, né? Eu vou escolher a Campinas do Jordão, que era o caminho mais bonito, que era o caminho mais agradável. Só que na verdade era o pior caminho que poderia ser escolhido, porque era um caminho que guiava a Sodoma, né? E quem conhece um pouquinho da história de Sodoma e Gomorra, sabe a cidade de perdição que era, o caminho de perdição que Ló tinha acabado de escolher. Então, quando nós lemos todo esse texto, que nós vamos continuar lendo aqui, vamos continuar lendo, depois eu continuo falando aqui, versículo 10. Então levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entrar em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha, desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda a terra que vês, hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Então nós vimos aqui um caminho que parecia ser um caminho agradável, parecia ser um caminho de flores, parecia ser um caminho regado, na verdade era um caminho de perdição. E o outro caminho, que era um caminho seco, que não tinha uma boa aparência, que não era muito agradável, na verdade era um caminho de conquista. Era um caminho que ia levar a Abraão às riquezas encobertas e aos tesouros escondidos. Era o caminho que o levaria à terra prometida, a Canaã.
Então nós podemos observar aqui 3 erros gritantes que Ló se envolveu aqui nessa história. Primeiro, Ló, ele escolhe o seu caminho pela aparência. Ló escolhe o seu caminho pela aparência. Eu estava pensando, queridos, neste ponto e nesse tema deste mês, riquezas encobertas e tesouros escondidos. As riquezas estão encobertas e os tesouros estão escondidos. Ou seja, se a gente for andar pela aparência, nós estamos mal, porque muitas vezes as coisas que Deus tem para nós espirituais, as riquezas, as grandezas que Deus tem para mim e para você, a gente não se enxerga com os olhos físicos. Elas estão encobertas. Não é possível se enxergar, não é possível muitas vezes pegar, não é possível muitas vezes sentir. É fé, é palavra, é o que Deus disse. Então Ló, ele não foi pela fé. Ló, ele foi por aquilo que ele viu. Ali, aquela riqueza aparente que Ló estava vendo, não estava encoberta, estava visível. Está bem regado. Meus animais não vão passar fome. Eu sei que eu vou chegar num lugar, numa cidade, né? Quem sabe ali, vou poder crescer com a minha família, conquistar. Ló já era rico. Ló já tinha animais, já tinha gado, já tinha pastores. Mas ele foi ambicioso. Só que a escolha dele foi pela aparência. E a Bíblia é muito clara em dizer que ele não vê como o homem vê. Então às vezes a gente está nos caminhos do Senhor, e talvez a gente se pega falando: Senhor, mas eu estou aqui te servindo, pagando um preço, Senhor, em santidade. É tão difícil às vezes. Parece que as coisas não acontecem, parece que a bênção não chega, parece que o milagre não vem. E está lá o ímpio, lá no meu trabalho, né? Está crescendo, está conquistando, está prosperando. Mas aonde será o final? Com certeza essa riqueza é uma aparência. Esse jardim regadinho é somente por um momento, que vai levar a Sodoma, que vai levar à perdição. E talvez o seu caminho que você está trilhando, talvez você possa estar passando por um momento de deserto, de seca, de dificuldade. Mas você encontrará vida. E você vai entrar na terra prometida, em Canaã. E vai tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para você. Então não olhe pelas aparências, não caminhe pelas aparências, não entre no caminho de aparências. Durante muito tempo que eu estive aqui na rede de jovens, eu era incansável em aconselhar os solteiros em dizer: não escolha namorado por aparência. Tem algum solteiro aqui? Solteira? Faz assim, quem sabe, a terra prometida. Deixa alguém te ver, meu irmão, né? Tem gente que fica até assim, até com medo. Solteiro é coisa boa, viu? Não fica: ai, tô com vergonha. Solteiro é bênção de Deus. E casado também, né? E eu sempre dizia: não escolha pelas aparências, porque as aparências um dia, meu irmão, tudo cai, né? O efeito da gravidade chega, né? O peito cai, a bunda cai, tudo cai, né? Eu ia falar uma coisa, eu estou pensando se eu falo, se eu não falo. Às vezes a minha filha fala: mãe, por que teu peito caiu? Eu falo: porque eu dei de mamar para você e para tua filha, você ficar pendurada no meu peito até 1 ano e meio. E um dia o seu vai cair também, filha. Mas nós temos a cirurgia plástica. Se te incomodar, você bota no lugar de novo. Papai não tem reclamado, então deixa como tá.
Ai, Jesus, gravou isso? Corta. Não ande pela aparência. Não olhe, é química, é paixão, é isso. Nossa, é tudo que eu preciso. O sexo é agora, é o momento, é agradável. Mas depois vem a perdição. O divórcio. Nossa, agora é o que eu mais preciso, é do divórcio, é o que é mais agradável para mim. É o caminho mais fácil, mais florido. Eu vou me livrar desses problemas. Mas lá na frente a fatura chega, as consequências chegam. Ló decidiu por aquilo que era aparente. Ló decidiu por aquilo que brilhou os teus olhos. O diabo, queridos, é ótimo em propaganda, viu? Você sai na rua, ele bota propaganda em todos os lugares, né? E a gente fica atraído na televisão, no jornal, na revista, na internet. Ele é bom de fazer propaganda. Então, queridos, fique sempre com a palavra. Talvez, no momento, não é o mais agradável, mas vai ser. Talvez no momento é uma escolha, é um caminho mais árduo, mais difícil. É um momento, mas tudo vai passar. E você vai entrar na terra prometida. E vai desfrutar do melhor dessa terra. E vai encontrar as riquezas encobertas e os tesouros escondidos. Segundo o erro gritante aqui de Ló. Ló, ele despreza a vontade de Deus. No versículo 13 diz que eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Quando Ló fez essa escolha, ele não levou em consideração o que Deus pensava a respeito daquele caminho, a respeito daquela cidade, a respeito de Sodoma. Ele não consultou a Deus, né? Deus, olha aqui, eu fui o primeiro a escolher, Senhor, me ajuda, né? Direciona o meu caminho, direciona, né, a minha decisão neste momento agora. Xericanta lamanaias, fala, Senhor, né? Levanta um altar ali, sei lá, faz alguma coisa. Quando Abraão falou com ele, beleza, partiu Campinas do Jordão. Partiu o que aos meus olhos está melhor, está mais agradável. Partiu o caminho mais fácil. Partiu o caminho mais atraente. Ele desprezou a opinião de Deus. Ele desprezou o que Deus pensava a respeito daquela cidade, daqueles homens. Eram homens, aquela cidade habitavam homens que pecavam, que desagradavam com força a Deus, em desobediência. Talvez Ló pensava, eu sou um homem de Deus, eu não vou me corromper, né? Eu não vou me acabar no pecado, eu não vou fazer as mesmas práticas que ele. A Bíblia diz lá em 2 Pedro que Ló é considerado um homem justo. Mesmo nós sendo homens e mulheres justos, de caráter, que procura fazer as coisas certinhas, se a gente entrar no caminho errado, a gente vai quebrar a cara. Ló é lembrado como um homem justo. Depois você pode ler lá 2 Pedro capítulo 2. Mas mesmo ele tendo um caráter correto, mesmo ele sendo uma boa pessoa, sendo gente boa, o fato dele ter desprezado a opinião de Deus, o fato dele não ter pedido orientação para Deus, ele se deu mal. Ele se deu mal. Ele não orou. Ele não falou com Deus, ele simplesmente foi. Queridos, em tudo que nós formos fazer, no nosso dia a dia, nas nossas decisões, Senhor, me orienta, Senhor, me direciona, Senhor, me capacita, Senhor, fala comigo. Ah, pastora, mas eu estou orando, eu não vejo resposta de Deus, então não é a hora de agir. Deus está te falando, espera. Espera. Hoje de manhã eu levantei e hoje foi um dia bem cheio para mim.
E mulher, né, quando tem muita coisa para fazer, meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que eu vou fazer assim? Ai, E eu sou toda programadinha, com horário, com tudo. E a primeira coisa que eu fiz é eu acordar: Senhor, eu te peço, me capacite, me dê habilidade, me dê sabedoria para conseguir fazer tudo o que eu preciso fazer hoje, com sabedoria, com amor, com carinho, da melhor forma, que não seja de qualquer jeito. E ainda eu tenho uma longa jornada, ainda essa noite tem bastante coisas para fazer ainda após o culto, e eu estou nessa: Senhor, ainda o dia não acabou, me direciona, me capacita. Mas não, às vezes a gente vai fazendo as coisas do jeito que quer, e não vai pedindo orientação. Hoje eu tenho que fazer isso, eu tenho que vender meu carro, eu vou pedir as contas do meu serviço, eu vou falar isso, eu vou fazer aquilo e tal. E a gente acaba desprezando a opinião de Deus. E sabe o que acontece? Quando a gente despreza a opinião de Deus, a gente vira as costas para a terra prometida. Quando Ló saiu para aquele caminho sem falar com Deus, ele falou: tchau, tchau, terra prometida. Porque a terra prometida, Canaã, estava do outro lado. Ele virou as costas para as promessas. Ele virou as costas para Deus. Ele virou as costas para as riquezas encobertas e para os tesouros escondidos. E mesmo ele tendo dinheiro, no final, com certeza, por toda a guerra que ele enfrentou e que ele passou, as tribulações que ele passou e ele enfrentou, com certeza ele deve ter perdido quase tudo. Terceiro erro aqui de Ló. Enquanto Abraão seguia a Deus, nós podemos observar aqui em todo o contexto histórico, né, nos textos anteriores, e aqui até mesmo no comecinho do capítulo 13 que nós vimos, Ló seguia a Abraão. Enquanto Abraão seguia a Deus, Ló seguia Abraão. Ló estava na asa de Abraão. E quem sabe Ló, ele estava sendo abençoado ali, porque ele estava debaixo da cobertura, da unção de Abraão, do chamado que Deus tinha liberado para Abraão. Quando Ló saiu de perto de Abraão, ele estava seguindo a quem? A Abraão. Ele quebrou, meu irmão. Ele se deu mal. Nós devemos sim seguir homens de Deus, sim. Devemos sim estar debaixo de coberturas espirituais, como os nossos apóstolos, os nossos pastores, os nossos líderes de célula, sim. Isso é bíblico, isso é de Deus. Mas nós devemos ter uma aliança, um relacionamento profundo com o Espírito Santo de Deus. O pastor Admar estava me contando hoje de uma rádio, que uma pessoa, ela liga lá na rádio e ela fala assim: pastor, dá uma palavra para mim hoje, entrega uma revelação para mim. E diz que o pastor fala: só um minuto, ele faz uma oração e daqui a pouco revela até o número da identidade do irmão, né? Tem gente que só está atrás disso, de revelação, e liga para um pastor, e vai no movimento, e vai numa igreja, e vai: o apóstolo Edmilson está aí? Então eu vou. O apóstolo não está aí, aquela pastora que vai pregar? Então eu não vou não. Quem nós estamos seguindo? A prova se você está seguindo Deus é: qual é o seu nível de relacionamento diário com Ele? Quanto tempo você investe no seu relacionamento, em oração, em meditação da palavra, em consagração? Qual foi o último jejum que você fez? Queridos, se nós não tivermos relacionamento com o Pai, se nós ficarmos simplesmente nos relacionando com homens, isso é muito bom e é importante, eu não estou desprezando este princípio. Mas às vezes é mais fácil você lidar com o homem do que com Deus. Por um ponto de vista, o ponto de vista que eu estou falando, né? Se nós não estivermos nos relacionando com Deus, nós vamos acabar com um véu nos nossos olhos. Ló, a palavra Ló, o nome de Ló significa véu. Ló, por um tempo, ele se tornou um véu na vida de Abraão. Ele se tornou um embaraço na vida de Abraão. Se ele era um embaraço na vida dos outros, imagine na vida dele mesmo. Ele se embaralhou, ele entrou em confusão por causa da sua escolha e por causa da sua decisão, porque ele carregava um véu nos teus olhos.
Ele enxergava embaçado, ele enxergava parcialmente, espiritualmente falando. Quando nós não estamos nos relacionando com o Pai, nós ficamos cegos espiritualmente, e a gente não consegue enxergar qual é o melhor caminho. A gente não consegue enxergar onde estão as riquezas, porque elas estão encobertas, elas estão escondidas, e a gente não consegue enxergar. A gente só consegue enxergar quando a gente chega diante de Deus. Deus arranca o véu e fala: aqui está, meu filho. Essa é a melhor escolha a ser tomada. Este é o melhor caminho a ser trilhada. Essa é a melhor decisão. Essa tem que ser a sua postura, tem que ser a sua conduta. E mesmo nadando na contramão do mundo, mesmo entrando em contrito com o mundo, com aquilo que o mundo acha, você tem aquela convicção: eu estou no caminho certo, e eu vou entrar na terra prometida, e eu vou tomar posse das riquezas encobertas e dos tesouros escondidos. Hoje eu li um texto, uma frase do apóstolo Fernando Guiller, que eu achei muito interessante, que diz assim: rotas difíceis levam a destinos extraordinários. Rotas difíceis levam a destinos extraordinários. Você vai escolher o caminho mais fácil ou o caminho mais difícil? Você vai escolher o caminho mais verdinho, ou você vai escolher o caminho que você tem que pagar um preço, talvez por um momento seja um deserto, mas não vai ser deserto toda a vida não, viu, queridos? Às vezes são as provas, os obstáculos, a circunstância. A promessa de Deus é que você viva uma vida maravilhosa aqui nessa terra. Porque tem gente, já viu aquelas pessoas: como é que você está? Ai, estou no deserto. Passa 10 anos, e aí, meu irmão, como é que você está? Ai, estou no deserto. Meu Deus, tem alguma coisa errada? A pessoa vive 50 anos aqui na terra, 50 anos no deserto? Isso não é normal não. Deserto é lugar de passagem, a gente passa, né? É um momento, é uma crise, é uma visitação, é um problema. A maioria dos nossos caminhos serão maravilhosos. A maioria do nosso tempo aqui na terra será habitando na terra prometida. E Deus chega a Abraão e diz, lá no versículo 14: levanta os teus olhos, Abraão. Levanta os teus olhos, aonde você está. Agora olha para a banda do norte, do sul, do oriente, do ocidente, porque tudo que você está vendo, eu vou te dar. Quando Ló foi, Abraão falou: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? E agora? Mas como Abraão tinha o costume de falar com Deus, como Abraão seguia a Deus, como Abraão, quando você observa ali no versículo 3, ele já tinha tido um momento ali com Deus, a alma dele estava conectada com o Pai. O Senhor já se manifestou e já falou: Abraão, fique em paz, Abraão, porque tudo que você está vendo aí, ó, eu vou te dar. E ainda ele fala: farei a tua semente como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. E Abraão armou as suas tendas e veio, e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Deus estava falando a Abraão: abre seus olhos espirituais, Abraão. Levanta os seus olhos e veja. Levanta os teus olhos e veja. Talvez, né, com outras palavras, e talvez você não está vendo aí, né? Um campo verdinho, um campo, um caminho atraente, mas levanta e veja, está vendo? Está vendo? Olha só, eu vou fazer isso e isso e isso na sua vida. Abraão conseguiu enxergar além daquilo que estava diante dos seus olhos. Ele abriu seus olhos de fé e ele avançou rumo àquilo que Deus tinha preparado para ele. Quando Deus fala para Abraão: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão nem sabia para onde ele estava indo. Eu vou te mostrar, porque as riquezas estão encobertas, os tesouros estão escondidos, você ainda não vai conseguir ver, mas conforme você for caminhando, eu vou te mostrando, eu vou te orientando, eu vou te direcionando, e você vai entrar e vai conquistar. Muitas vezes a gente fica aflito,
aflito. A equipe de louvor pode ir subindo, por favor. Muitas vezes a gente fica aflito, porque às vezes a gente não percebe as coisas acontecendo. Meu Deus, né? Estou aqui, estou pelejando, estou guerreando, as coisas não estão acontecendo. Mas eu quero que você seja despertado com a mesma palavra que Deus falou com Abraão. A mesma palavra que Deus liberou a Abraão seja tocado no meu coração e no seu coração, que diz: meu filho, levanta os teus olhos e veja. Veja além daquilo que está diante de ti. Abre os teus olhos e veja. Eu te farei conquistar. Eu te entregarei as riquezas encobertas e os tesouros escondidos. Vale a pena batalhar, vale a pena permanecer no caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Vale a pena permanecer em Jesus. Vale a pena pagar o preço da santidade. Vale a pena a nossa aliança. Vale a pena a nossa fidelidade. Vale a pena, queridos, a gente se humilhar muitas vezes diante de afrontas. Vale a pena a gente permanecer fiel, independente daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Porque nós não andamos por aparência. Porque nós não desprezamos a opinião, os valores, a orientação de Deus. Porque nós não seguimos a homens, nós seguimos a Deus. Dois caminhos estão diante de mim e de ti. Praticamente todos os dias nós somos colocados numa encruzilhada. Que caminho você vai tomar? Porque todos os dias a gente tem que tomar uma decisão, não é verdade? A gente já acorda fazendo escolhas. Eu peco ou não peco? Eu falo ou não falo? Eu me manifesto ou fico calada? Eu grito ou fico em silêncio, né? Eu vou na igreja ou não vou, né? Eu chuto o pau da barraca ou eu monto a barraca de novo? Todos os dias a gente se depara com decisões, com escolhas. Todos os dias é apresentado diante de ti as Campinas do Jordão e a terra que te leva à terra prometida, mas que aparentemente não está agradável aos teus olhos. Qual é a decisão que você tem tomado no seu dia? Qual tem sido o seu comportamento? Você tem buscado orientação? Você tem buscado ouvir a voz de Deus? Queridos, riquezas encobertas e tesouros escondidos está no caminho de Jesus. Está no nosso posicionamento, está na nossa fidelidade. Nós vamos desfrutar de tudo que Deus tem para nós. Essa crise, esse problema, essa adversidade é passageira. Diga: tudo vai passar. Meus problemas vão passar. Vão passar. E a mesma palavra que Deus liberou a Abraão, eu digo a você: levanta os teus olhos e veja, porque toda esta terra que vês, eu hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, é o que Deus está falando para você hoje. Levanta-te, percorre essa terra. Não fique, querido, anestesiado, parado. Não adianta também ficar em cima do muro, né? Não vai para Campina do Jordão, mas também não entra no caminho de Deus. Não adianta ficar ali no vale da indecisão. Percorre essa terra. Percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu vou te dar. Quais são os teus sonhos? Quais são os seus projetos? Qual é o teu alvo? Qual é o teu clamor? Qual é a sua oração? Eu vou te dar. Está de acordo com a palavra de Deus? Você tem feito a sua parte? Eu vou te dar. Não olhe com os seus olhos naturais. Não ande pelas emoções. Não ande na opinião mundana. Faça como Abraão, vale. Suba um nível. Suba um degrau em Deus.
Levante os teus olhos e veja. Eu te darei as riquezas das escuridades e os tesouros escondidos. Eu te darei as riquezas das escuridades e os tesouros escondidos, para que saibais que eu sou o Senhor. Aleluia. Dê um aplauso a Ele. Aleluia. Ele é Deus. Ele pode fazer. Fecha os teus olhos por um momento. Ele é Deus, querido. Ele pode fazer. Ele quer fazer. Não há nada que Ele não possa fazer. Nada, absolutamente nada. Ele vai contra um diagnóstico médico. Ele vai contra o que está fora da sua palavra, das suas promessas, dos seus princípios. Enxergue além. Abre os olhos da fé. Se encha de esperança, de expectativas. Ajuste o teu caminho. Se você estava entrando por um caminho mais fácil, hoje você pode voltar. Faz o caminho de volta e corra para a proposta de Deus, para o caminho de Deus. Oh, xaracantarabalabasoriandarabalabasoriandarabalás. Chora labanabasori cantarabalabassoriandarabalabasoriandarabalás. Hey, xaracantarabalabasoriandarabalabasoriandarabalás. Deus está falando comigo neste momento que chegaram pessoas aqui desistidas de sonhos. Desistidas de sonhos. Hoje o Senhor quer te renovar. Ele está segurando nas tuas mãos e está te dizendo: meu filho, não desista, eu estou contigo. Essa promessa é para você. Eu te darei as riquezas encobertas, eu te darei os tesouros escondidos. O que você precisa fazer é se manter no caminho. É se manter no caminho da promessa, no caminho de Jesus. Oh, xarecantarabalabasori andarabalaias. Nós vamos ministrar este louvor e você vai falar com Deus neste momento. Fale com Deus. Aleluias. Deus está aqui, queridos. Sinta a presença de Deus neste lugar. Oh, aleluias. Dá-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Oh, aleluia. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Usa-me, oh, aleluia. Senhor. Vamos ficar em pé. Usa-me. Vamos declarar isso. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Você pode aproveitar este momento e falar com Deus. Sonda-me, Apresente a Ele Senhor, as suas frustrações. e me conhece. Apresente a Ele as questões do seu coração. Fale com o Quebranta Pai. o meu coração. Diga: Senhor, eu estou aqui.
Me ajuda, Espírito Santo. Olha a minha fraqueza. Se tiver pecado, peça perdão, confesse seus pecados. Enche-me até que em mim Enche no gaste Senhor. só de usa-me, Senhor. Se você virou as costas para Deus, se vire a Ele novamente. Como um farol que brilha à noite, como onde sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Pai, nesta noite, nós queremos te pedir, não queremos ser como Ló, não queremos decidir pela aparência, não queremos decidir por aquilo que é mais agradável, Senhor, não queremos desprezar a sua opinião, a sua orientação. Espírito Santo, venha nos ajudar. E se nós falhamos neste ponto, Pai, nós queremos nos humilhar nessa noite e te pedir, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor, por muitas vezes andar no nosso caminho, no caminho do achismo, no caminho das nossas razões, no caminho daquilo que a gente achava que era melhor, mas que não te agradava, Pai. Não te agradava. Senhor, hoje nós te pedimos perdão e retornamos para o teu caminho. Nos aceita, Senhor, nos recebe, Senhor, e nos ajuda, Espírito Santo, neste caminhar. A jornada é longa, querido. A jornada é longa, igreja. A jornada é longa. E hoje o Senhor nos renova. Hoje o Senhor nos renova. E nós vamos andar neste caminho, saltitantes, dançando, pulando na presença do Senhor, com alegria. Nós não vamos andar nesse caminho de cabeça baixa, não, murmurando e reclamando, não. Nós vamos andar neste caminho desfrutando de alegria, de paz, de abundância. E quando vier as provas, e quando vier as adversidades, nós vamos passar e nós vamos ser aprovados, e não vamos nos desviar deste caminho, porque é neste caminho que nós vamos desfrutar, que nós vamos encontrar as riquezas encobertas e os tesouros escondidos. Você está no caminho certo. Você está no caminho certo, e a sua bênção vai chegar. Amém? Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia! Mais forte! Aleluia! Aleluia, Jesus! Aleluia! Glória a Deus! Amém? Olha aí para a cara da riqueza que está do seu lado e fala: vamos para o caminho junto comigo. Deus abençoe vocês. Um bom feriado para vocês, um bom descanso. Para os jovens até sábado e para a igreja até domingo. Deus abençoe vocês. Como